Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Estamos então encerrando esse domingo com o terceiro culto. E é muito bom ter cada um de vocês aqui, os nossos irmãos e também os nossos convidados, obrigado, os nossos visitantes, amigos, que escolheram estar conosco nesta noite para juntos cultuarmos a Deus e aprendermos mais da sua palavra. Hoje nós estamos chegando ao 11º sermão da série Administrador Competente. Nós vamos encerrar a série no próximo domingo. E eu espero que você não diga ufa, tá certo? Então no próximo domingo pela manhã eu prometo que nós vamos encerrar. Nós estamos falando sobre diversas facetas da administração financeira, como a gente pode ser um administrador competente na maneira como a gente ganha o dinheiro, na maneira como a gente gasta o dinheiro, na maneira como contribuímos e na maneira como investimos, como poupamos e guardamos. Sobre isso, sobre a questão de como guardar e por que é importante também na nossa administração financeira agirmos desta maneira, eu vou falar no próximo domingo pela manhã, encerrando assim então a nossa série. Quanto ao ato de contribuir, eu decidi dividir esse tema em 3 sermões. Então, nos 2 domingos anteriores, nós já começamos a falar sobre este assunto, colocando o adjetivo abençoado junto da palavra doador. É isso que Deus deseja que você seja, um abençoado doador. O administrador competente é alguém que é abençoado por Deus no ato de contribuir, e abençoa naturalmente também muitas pessoas com a sua contribuição. E eu quero fazer uma breve recapitulação daquilo que eu falei sobre contribuição financeira, especialmente porque pode haver aqui alguns irmãos que não ouviram os outros sermões, e é importante que você tenha uma visão geral acerca deste assunto tão relevante. O administrador competente, que é um abençoado doador, ele começa avaliando as suas motivações para doar. Porque você pode ter motivações completamente erradas. O desejo de aparecer, o desejo de barganhar com Deus, o desejo de minimizar os seus pecados. Você erra, então Deus, mas eu vou contribuir aqui, com isso o Senhor dá uma aliviada aí para mim. Enfim, existem muitas motivações equivocadas. Então, avaliar aquilo que está no seu coração é extremamente importante. Porque a motivação que Deus espera encontrar no seu coração e no meu coração é a gratidão e o amor a Ele. Nós precisamos também compreender que quando estamos contribuindo no contexto do reino de Deus, nós estamos investindo naquilo que é eterno. Nós estamos acumulando tesouros nos céus, como Jesus Cristo disse. E ao mesmo tempo, quando nós contribuímos, nós estamos vencendo uma tentação que eu chamei de um monstro, que está sempre perto de nós, que é alimentado pela propaganda, que é alimentado nas redes sociais, que é o monstro da cobiça. Então, esses são alguns desafios que nós enfrentamos quando nos dispomos a contribuir. O contribuidor, o doador abençoado, ele tem esses valores muito claros na sua mente. No domingo passado, falando sobre contribuição, eu falei sobre o que aconteceu ali na igreja da Macedônia. Aqueles irmãos eram muito pobres, mas mesmo assim, quando eles souberam da necessidade dos cristãos em Jerusalém, que eles estavam passando ali uma grande crise econômica, eles se dispuseram a dar, mesmo sendo muito pobres. E o apóstolo Paulo, então, escreve agora à igreja de Corinto, dizendo, olha, eu quero que vocês possam seguir o exemplo dos seus irmãos lá da igreja da Macedônia, que mesmo sendo tão carentes, eles insistiram, eles quiseram contribuir. E eles reconhecem esta oportunidade de contribuir como uma graça de Deus para a vida deles. E aí você deve se lembrar que graça é o quê? Favor imerecido. Então, até o ato de dar, por incrível que pareça,
é uma graça de Deus sobre nós. Ele não está falando aqui a graça de quem recebe, ele está falando aqui a graça de quem doa. Então, quando você doa, Deus permite que você doe, mesmo com as suas motivações, as nossas motivações equivocadas, muitas vezes com o dinheiro, Deus está nos dando um privilégio muito grande. Então, o administrador competente, o doador que é abençoado, ele tem esta percepção. E ele deseja doar e ele doa sem precisar ser coagido. Você já foi coagido a doar? Você já foi coagido a fazer alguma coisa que você não queria? É alguém que chega, coloca um papel na sua mão e diz, olha, você tem que cooperar, e já praticamente tira o seu dinheiro da carteira. Já teve essa sensação? É muito chato, né? Quando você não quer, por alguma razão, doar, mas a pessoa coage, pressiona você e você fica constrangido. Mas ele diz que este doador abençoado, ele não age sobre esta coação. Ele dá espontaneamente. E também nós vemos naquele texto lá de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, que mesmo aqueles irmãos sendo pobres, eles quiseram dar e eles doaram. Isso significa que você não precisa ser rico, você não precisa ter uma situação financeira confortável para que você possa doar. Porque doar é um privilégio tanto dos ricos quanto dos cristãos que são pobres. Tenha isto em mente. E além disso, segundo falamos na semana passada, aquele que doa dentro da perspectiva divina, esse doador abençoado, ele entende que esta contribuição financeira é apenas uma maneira dele doar aquilo que é mais precioso, que é a sua própria vida. Como a sua própria vida, doada ao Senhor, desde o momento em que você fez um pacto com Deus, recebendo Jesus como seu Salvador. Jesus então lhe dá a bênção da salvação e você diz, Senhor, a minha vida é tua, eu coloco a minha vida em teu altar. Esta vida no altar, ela não é completa se a sua carteira fica de fora. Então, antes de doar financeiramente, você tem a compreensão que está doando o quê? A sua própria vida ao Senhor, colocando a dispor dele. Reconhecendo, como eu tenho falado desde o primeiro sermão, que tudo aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro, na verdade esse dinheiro não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas administradores dos recursos que Deus nos tem confiado. E hoje eu quero voltar então ao texto de 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo para que possamos então deles extrair alguns princípios que são importantes para a nossa contribuição. O abençoado doador, meus queridos irmãos, ele contribui com alegria. Lá em Atos nós já temos esta palavra. Quando nós temos a recomendação, nós temos a observação que mais bem-aventurado é dar que receber. E em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela, veja só a orientação que nós temos. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Já falei aqui sobre a importância de você dar com um sentimento de gratidão a Deus. Dar como expressão de amor a Deus. Mas quando você dá como expressão de amor a Deus, vem naturalmente um outro sentimento no seu coração. Você dá com alegria. O fato de você amar a Deus de verdade vai fazer com que você contribua com alegria. Você já teve alguém que você ama muito na sua vida? Talvez um namorado, marido, seu cônjuge, um filho, seu pai, sua mãe. E aí, de repente, você pode dar um presente, você quer dar um presente para eles. E quando você vai lá na loja e compra aquele presente, você já fica imaginando como aquela pessoa para quem você vai dar esse presente vai ficar feliz. Como é que vai ser a expressão dele, o sorriso dele? Se for uma criança, talvez até pule de alegria quando vai receber aquele presente seu. Você já teve essa sensação? Você não fica feliz com isso? Você não se sente alegre? Você não fica naquela expectativa da reação daquela pessoa ao receber o seu presente? O que o texto está dizendo é que Deus se agrada, Deus fica feliz quando nós oferecemos algo para Ele. Embora, na verdade, Ele não precise de nada, mas Ele se alegra quando Ele percebe a nossa alegria. Especialmente o Velho Testamento sugere o padrão mínimo de contribuição
de 10% dos nossos rendimentos, que é o dízimo. Mas esse dízimo, ou qualquer outra oferta, ele não deve ser pago, não deve ser entregue, melhor dizendo, como simplesmente uma obrigação. Ainda que seja. Mas o que Deus deseja é que haja uma alegria no nosso coração. Quando a nossa filha Ana Beatriz recebeu o primeiro salário, eu nunca me esqueço. Primeiro seu salário dela, tendo concluído o seu curso, ela foi naquele gasofilácio ali, e eu estava sentado ali, e ela olhou para mim, pegou o envelope, fez assim como, olha que alegria. E havia no seu rosto um sorriso, e no meu também. E se eu estava como pai feliz por ver minha filha contribuindo dos seus próprios recursos, muito mais o nosso Pai Celestial. Uma outra verdade que esse texto aos Coríntios nos traz é que o administrador competente, ele contribui com bom senso. Um bom senso que requer transparência no uso da sua contribuição. Não é verdade que a maioria de nós aqui, se não todos, recebemos muitos pedidos de doação? Eu recebo alguns pedidos pessoais e recebo alguns pedidos para a igreja. E você recebe não pedidos apenas de igrejas, de amigos, você recebe pedidos de todo lado. Se você ligar a televisão, você vai ver lá os pedidos que tem, uma pessoa que está doente, que precisa fazer um tratamento. E nesse tempo, então, de WhatsApp, a gente sempre está recebendo algum pedido. Como é que a gente escolhe a quem a gente vai doar? Que instituição vamos ajudar? É claro que existem algumas situações que a gente sabe exatamente para onde vai o dinheiro. A gente conhece a pessoa. A gente sabe que não vai haver um desvio no meio do caminho. Mas até nos pedidos do WhatsApp, a gente não pode confiar totalmente. Porque tem muita gente que é trapaceiro. Muita gente que se aproveita da boa fé das pessoas. Você já viu aqui pessoas que inventam uma história de uma doença, de uma coisa, e conseguem às vezes fazer uma vaquinha e ganhar muito dinheiro, e depois se descobre que a pessoa não precisava daquele dinheiro? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Mas não apenas nesse contexto. Há pessoas que contribuem e depois se arrependem de ter contribuído. Às vezes na própria igreja. Por quê? Nós podemos entender isso quando nós lemos esse texto. O apóstolo Paulo estava fazendo uma campanha de arrecadação para ajudar os irmãos em Jerusalém, como já mencionei. Mas veja só, ele não disse simplesmente, meus irmãos, eu conto com a ajuda de vocês e ponto final. Não, nós temos 2 capítulos inteiros detalhando todo esse processo. E eu quero ler para você então, agora no 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 18. Quando nós vemos que o apóstolo Paulo diz que ele já designou Tito, que era alguém que os irmãos conheciam de confiança, para que ele pudesse levar aquele dinheiro, para que ele pudesse chegar lá, na igreja de Corinto, arrecadar o dinheiro e ele levar esse dinheiro até os irmãos necessitados em Jerusalém. E ele diz assim, com Tito, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Deus e mostrar nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar esta generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem de vocês. Nesse texto, então, que eu acabei de ler, o que nós encontramos aqui? Paulo está dizendo, olha, eu me preocupo em que esse dinheiro chegue nas mãos dos seus destinatários finais, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu me preocupo não só em agradar a Deus, em ser íntegro para com Deus, mas eu me preocupo com a repercussão disso, porque você sabe que dinheiro na mão das pessoas muitas vezes gera desconfiança. Né? Ele diz, não vai um irmão sozinho levando dinheiro, vão 2, porque 2 dá uma segurança maior. É como acontece em boa parte das igrejas batistas, em que o dinheiro é contado não apenas por uma pessoa, mas por 2. Os 2 estão ali conferindo e depois há uma prestação de contas. Então, quando você for contribuir, especialmente para uma instituição, é importante que seja uma instituição confiável, uma instituição auditável. O administrador competente, o doador que é abençoado e quer continuar abençoando outros, ele tem essa preocupação. Ele não vai contribuindo pelo impulso da emoção, não. Ele pensa, esta igreja,
ou esta ONG, esta organização, ela é uma organização confiável, eles vão cuidar do dinheiro da forma certa, esse dinheiro vai ser aplicado realmente no fim para o qual eu estou querendo, porque nós sabemos que especialmente na área de ação social, existem infelizmente muitas instituições no Brasil e no mundo que não são corretas, em que o dinheiro não chega como deveria chegar ao seu destino, e que fica preso aí na burocracia ou em alguma outra situação. Então é muito importante que você como cristão e como doador, ao doar, tenha completa credibilidade naquela instituição ou naquela igreja onde você está deixando a sua contribuição. Aqui em nossa igreja, só para esclarecer, nós temos 2 ministérios que acompanham, além dos tesoureiros, o trabalho das finanças da igreja. O pastor não resolve tudo sozinho, de forma alguma. O pastor não toma nenhuma decisão financeira em benefício próprio. Na verdade, o pastor nem pega no dinheiro da igreja, só aquilo que eu recebo como meu salário. Por quê? Porque nós temos toda uma estrutura que provê a integridade disso. Então nós temos o corpo diaconal que toma todas as decisões que envolvem os pastores, os ministros da igreja, os missionários. Nós temos o Ministério de Administração que com muito zelo cuida da administração financeira da igreja. Porque nós entendemos que nós temos essa responsabilidade que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, desta integridade, de darmos o nosso testemunho também desta área, porque o que nós sabemos que muitas vezes existe por aí é um uso indevido dos recursos e um mau testemunho nesse sentido. Houve um irmão que chegou recentemente para a nossa igreja e que durante 12 anos ele frequentou uma outra igreja, que não é uma dessas igrejas históricas. E ele chegou aqui exatamente num domingo em que nós estávamos tendo assembleia, primeiro domingo dele aqui. E ele já vinha acompanhando alguns dos nossos cultos e ele ficou, então, impactado. Esse irmão vai se batizar no próximo domingo. Ele deu sua profissão de fé na quarta-feira passada. Aliás, abrindo aqui um parênteses, uma profissão de fé que vale a pena você acompanhar. Grande inspiração, irmão Jebson. E ele disse para mim, e eu creio que ele falou aqui também, que uma das coisas que chamou a atenção dele foi o fato de a nossa igreja, numa reunião pública, para os irmãos aqui, num culto, apresentar os dados da igreja, apresentar os números da igreja. Disse, olha, eu estava numa outra igreja durante 12 anos e eu não tinha ideia, nunca vi nenhuma apresentação financeira. Então, o administrador inteligente dos recursos de Deus, responsável, o doador abençoado, ele não apenas dá e diz, seja como Deus quiser, usem aí como vocês quiserem. Não, ele acompanha. Ele recebe uma prestação de contas daquele recurso que ele está investindo. Ele prioriza a sua contribuição para uma organização, para uma igreja que age com honestidade, integridade e transparência. Mas o texto sagrado ainda nos indica uma outra atitude de um doador abençoado. Esse doador abençoado, ele se prepara para contribuir generosamente. Vamos ler mais um texto aqui agora, na sequência do texto sagrado. 2 Coríntios capítulo 9, de 1 a 4, diz assim, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição de ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos para contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos a vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz o seguinte, olha, eu falei para os irmãos da Macedônia também, assim como eu estou falando dos irmãos da Macedônia para vocês, irmãos de Corinto, eu também falei sobre vocês para os irmãos da Macedônia, porque eu sei que vocês também já contribuíram para outras causas, e eu fico muito orgulhoso de vocês também. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou indo aí provavelmente com alguns irmãos da Macedônia, e quando eu chegar aí, eu disse que vocês também gostam de contribuir, por favor, não me envergonha, não faça eu pagar um mico. Chego lá, né, e vocês não contribuem, ou dão uma contribuição que é irrisória. Todo líder na igreja já passou por esse tipo de situação, né?
Quando você tem uma expectativa acerca de uma determinada coisa, você faz uma propaganda e você fica torcendo para que o pessoal que está envolvido com você cumpra a sua parte, para que você não fique, né, numa situação de constrangimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês devem se preparar para essa contribuição, para que quando a gente chegar aí, vocês não digam, olha, eu não tenho recurso, não me preparei, eu só posso dar esse pouquinho, eu não posso dar nada. Percebe? Então, ele orienta aqueles irmãos para que eles o quê? Se preparem. Você quer contribuir com alegria e generosidade? Você também precisa se preparar. Porque se você não se prepara, você pode gastar muito mais do que tem. E aí você às vezes quer dar, mas realmente não tem o dinheiro para dar, porque você gastou tudo. Se você quer contribuir com alegria e generosamente, você precisa incluir isso no seu orçamento. Porque senão você pode chegar o dia da contribuição e você realmente não ter o recurso que você gostaria de ter. Então, a preparação prévia, colocar isso no seu orçamento pessoal, ou no caso de uma igreja, ela se organizar para que ela possa contribuir e ajudar continuamente um desafio que Deus coloca diante dela, acatar esse desafio, é muito importante. A preparação, a economia prévia. Aí você vai poder até dizer assim, não, eu vou renunciar a isso temporariamente, eu vou renunciar a essa despesa, eu vou renunciar a esse investimento, porque eu quero ter recursos para investir no reino de Deus. Você percebe? Então, o doador consciente, o doador abençoado, ele tem esse tipo de postura. Ele não contribui apenas por impulso. O que eu tenho aqui na carteira agora? Não. Ele realmente se prepara, ele se organiza. Eu já ouvi muitas histórias de irmãos pobres, necessitados, que muitas vezes não tendo tantos recursos para contribuir para a obra de missões, porque nós temos uma marca nas igrejas batistas históricas, de contribuição financeira, de campanhas missionárias. Quantas histórias eu já ouvi, especialmente anos atrás, de pessoas simples que queriam contribuir e às vezes não tinham recurso. Então a pessoa criava alguma coisa. Ela preparava doce, ia vender doce. Ela ia bordar alguma coisa. Fazia alguma coisa para ganhar aquele recurso. Não para si, mas para poder ter uma oferta no dia para entregar. Isso se chama o quê? Amor e preparação. Então, o abençoado doador, de acordo com esse texto aqui de Coríntios, ele se prepara para que ele possa contribuir segundo aquilo que ele propõe no seu coração. Veja só como isso está claro aqui no texto, no versículo 5, na sequência do que nós lemos, 2 Coríntios 9, 5. Achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Perceberam? Então, Deus quer que contribuamos pensando nesta contribuição previamente. Agora, por exemplo, nós estamos encerrando a nossa campanha de missões nacionais. No próximo final de semana. Eu não sei quantos irmãos já contribuíram, já colocaram lá a sua contribuição, colocando 01 no final, ou trazendo a sua oferta aqui no gasofilácio. Mas você pode, ao longo dessa semana, se você não fez isso ainda, preparar a sua oferta, orar ao Senhor e trazer a sua oferta com alegria no próximo domingo. Você tem aí uma semana para se organizar, para se preparar e pedir a Deus que abra uma possibilidade para que você possa também contribuir. Mas há uma outra coisa que é muito importante, que deve estar na mente daquele que é um abençoado doador. O abençoado doador compreende que a sua contribuição alegre e voluntária desencadeia um ciclo de bênçãos. Preciso relembrar aquilo que eu já falei no primeiro sermão sobre doação. Contribuir é uma graça de Deus para nós, é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, mesmo que a gente nem mereça contribuir, Deus diz, eu conto com você e eu lhe dou essa oportunidade de você investir no reino de Deus. Mas Deus é tão bom, que mesmo sendo uma graça nos dar a oportunidade de contribuir, Ele ainda nos abençoa com bênçãos adicionais. Deus promete bênçãos adicionais para aqueles que contribuam com alegria e com gratidão. E esta contribuição desencadeia um ciclo de bênçãos. Nós devemos ensinar isso com uma certa cautela, para que não haja aqui aquela ideia da barganha. Eu vou dar para que eu possa receber depois. Mas veja só o que diz o texto sagrado. Nós não podemos ignorar o que está na Bíblia. Veja só 2 Coríntios 9, 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O apóstolo Paulo está falando aqui de contribuição financeira. Mais adiante, nos versículos 10 e 11 desse capítulo 9, ele diz, aquele que supre a semente ao que semeia, está falando sobre Deus,
e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Qual o segredo do administrador competente, desse abençoado doador? Ele conhece e ele aplica o princípio do investimento. Todo o agricultor conhece este princípio. Se ele quiser ter uma boa safra, ele vai ter que plantar primeiro. Ele vai ter que pegar algumas sementes e ele vai colocar essa semente ali na terra. Nós precisamos enxergar o dízimo, as nossas contribuições, como esta semente. Uma semente que vai florescer e vai crescer e vai dar frutos para o reino de Deus e para a nossa liberdade financeira pessoal. O administrador que é competente, esse administrador, ou esse doador abençoado, ele conhece o princípio do aumento. Ou seja, numa situação de normalidade, se não tem uma seca, se não tem uma enchente, aquilo que foi plantado vai o quê? Vai florescer, vai dar frutos. Então nós precisamos entender que, de fato, quando nós contribuímos regularmente, nós vamos colher mais do que nós ofertamos. Isso é uma lei da natureza. O agricultor semeia, por exemplo, 70 litros de trigo e ele pode esperar até 2.412 litros de grãos. Nós entendemos essa profecia lá desde o Antigo Testamento, quando se fala sobre dízimo lá no Antigo Testamento. Malaquias diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu, que terão onde guardá-las. Isso quer dizer então que todos que entregam o seu dízimo e a sua oferta vão ficar ricos? Algumas pessoas acham que sim, defendem a teologia da prosperidade. Mas essa é uma distorção, porque Deus não diz, olha, se você dá, automaticamente você vai ficar rico materialmente. Isso não é verdadeiro. O Novo Testamento não defende esta ideia, dá para enriquecer. Esse tipo de mentalidade implica exatamente na barganha. Por outro lado, a pessoa pensa que essas bênçãos de Deus, e é um outro equívoco, a pessoa que não é um administrador competente, ele pensa que as bênçãos de Deus e a provisão de Deus se limita à área financeira. Deus tem muitas formas criativas de honrar essa semente que nós estamos plantando. As bênçãos que nós recebemos, quando contribuímos com alegria dentro desses princípios que eu estou apresentando, elas podem ser materiais, mas elas são também espirituais. Quando as pessoas contribuem dentro dos princípios da palavra de Deus, quando contribuem de acordo com as suas posses, com esta mentalidade da graça de Deus, que é poder contribuir, ela não se sente explorada. Se você se sente explorado, pode ser porque você esteja contribuindo no lugar errado ou contribuindo com a motivação errada. Nós temos então um paradoxo. Por um lado, nós temos o conceito bíblico de que damos uma expressão de amor, de gratidão a Deus, sem esperar nada em troca. Por outro lado, podemos ter a expectativa de que Deus vai nos abençoar, porque Ele promete bênçãos especiais. Essas bênçãos podem ser bênçãos miraculosas, especialmente quando nós precisamos de um milagre na nossa vida, em qualquer área, inclusive na área financeira, ou elas podem ser bênçãos que vêm de Deus e que nos dão condição de termos ainda mais recursos. Deus nos abençoa concedendo sabedoria para gerenciar a vida financeira. Deus nos abençoa dando boas oportunidades de negócio, de emprego. Deus nos abençoa dando força e resiliência para enfrentarmos as crises financeiras e as adversidades. Então, esse administrador, que é um doador abençoado, ele abençoa, ele recebe a bênção de Deus e ele, tendo essa bênção de Deus, abençoa os outros. Ou seja, quanto mais você recebe de Deus, mais você vai ter para compartilhar com outras pessoas. E assim existe um ciclo de prosperidade do qual o apóstolo Paulo está falando. Eu sei que há irmãos, não são todos, que têm um dom especial de contribuição. E eu observo que esses irmãos que têm o dom especial de contribuição, de fato, eles têm muitas bênçãos na sua vida financeira. É um paradoxo, né? Porque você pensa, se eu der, eu vou ter pouco, eu vou ter dificuldade. Mas aqueles que têm esse dom, de verdade, eles
até passam por alguma dificuldade, mas na maioria do tempo eles são vitoriosos, eles têm de Deus muitas e muitas bênçãos. Você já teve a experiência de dar uma esmola para uma pessoa na rua? E essa pessoa diz assim, que Deus te dê em dobro? Você já viu isso? Alguém já falou assim para você? Certamente, né? E eu fico pensando, se a gente fosse depender da esmola que a gente dá para ter o nosso sustento, quanto será que a gente teria, hein? Eu dou ali R$1, R$2, Deus te dê em dobro, Deus vai me dar aquilo. Quanto é que eu estou entregando? Quanto é que eu estou investindo na vida de uma outra pessoa? Se aquilo que aquilo que eu dou representasse, não é? Representasse aquilo que eu vou ganhar de volta, quanto será que eu teria de Deus? Eu estava fazendo um cálculo. Para eu poder ter mais do que aquilo que eu tenho, estritamente falando sob o ponto de vista matemático, eu tinha que dar pelo menos 51% daquilo que eu ganho. Não é? Se eu dou 51% do que eu ganho e Deus vai me dar em dobro, então eu vou ter lucro no sentido financeiro. Não é? Então pense bem sobre isso. E talvez quando alguém falar assim, que Deus te dê em dobro, você vai lembrar disso que eu estou lhe falando hoje. Não é? Ou seja, nossa generosidade pode trazer bênçãos maiores de Deus sobre a nossa vida. Que aquilo que você dá, às vezes, por constrangimento, né? Não seja como uma esmola que você dá para Deus, que seja realmente um ato de generosidade, de bondade. E por último, o administrador competente, abençoado, ele é um doador que espera em Deus. Voltemos ao exemplo da agricultura. Existe um princípio muito importante que nós precisamos observar. É o princípio do intervalo. O agricultor, ele planta aquela semente. E o que ele faz? Ele vai regar a semente, ele vai ficar por ali. Mas imagine um agricultor que ele pega e joga a semente, e aí então plantou hoje, e amanhã ele vai lá e cutuca. Para ver, será que essa semente está germinando mesmo? Né? Só um agricultor maluco faria isso, não é verdade? Ele planta e faz o quê? Espera. Ele rega, ou então se é tempo chuvoso, ele nem precisa regar. Ele fica ali só olhando, ver se quando começar a nascer a plantinha, ele vai tirando as pragas. Mas existe um tempo em que ele não faz praticamente nada, porque a semente ainda está debaixo da terra. Ele planta e espera. Ele planta e confia que Deus vai fazer aquela semente germinar. Qual é o princípio que nós temos aí? Esse princípio da agricultura e esse princípio do administrador competente, doador abençoado. Ele planta e ele confia que Deus vai no tempo certo fazer aquela semente florescer. Ele não é como aquela pessoa que entrega o dízimo e a oferta e diz, olha, eu escutei o sermão lá do pastor Marcos, ele diz que Deus vai me abençoar e que eu vou conseguir ter uma situação melhor. Então, Senhor, olha, eu estou te entregando o dízimo esse mês, eu estou dando essa oferta de missões aqui, mas no mês que vem, se eu não tiver um aumento de salário, se a minha situação não melhorar, não conte mais comigo. Não é assim que funciona. Você tem que ter um tempo. E esse tempo é o tempo de Deus. Porque tudo aquilo que você entrega é como uma semente que você está plantando. Que você vai colher. E colher não só para si. Você vai colher para abençoar outras vidas. Abençoar outras pessoas. Portanto, quando nós contribuímos com alegria, com a motivação correta, nós estamos aprendendo a confiar em Deus. Confiar significa esperar pacientemente, sem duvidar dos resultados. Nós obedecemos mesmo quando não temos a recompensa assim imediatamente. E o princípio do intervalo nos dá a oportunidade de provar a nossa confiança. Então, confie em Deus. Confie no cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque você contribuindo dentro desses princípios não vai fazer falta. Deus vai multiplicar, de alguma forma, as bênçãos sobre a sua vida. Como eu falei, nós estamos chegando hoje ao penúltimo sermão desta série. Obviamente eu poderia falar muitas outras coisas sobre contribuição e sobre os outros aspectos que aqui abordamos. Em janeiro nós vamos ter um curso, e eu estou aqui então desde já relembrando a você, estimulando você a fazer esse curso, um curso de administração financeira à luz da Bíblia. É um curso excelente, em que você vai poder aprofundar e colocar em prática esses princípios que você aprendeu aqui. Mas o que eu quero que você tenha em mente, quando nós estamos encerrando hoje esse capítulo sobre a contribuição,
é que você, sendo um administrador dos recursos de Deus, você precisa olhar para a contribuição como um privilégio que Deus concede a você. Você deve fazê-lo com sabedoria, para que você possa ter condição de continuar abençoando e ajudando as pessoas ao longo da vida e investindo no reino de Deus. Você deve fazer isso com alegria no seu coração e sabendo que Deus, na sua bondade e generosidade, vai abençoar ainda muito mais a sua vida. Portanto, que você contribua com sabedoria, que você contribua para instituições ou na sua igreja que são confiáveis, para que você possa, sim, ser de fato um abençoado doador. Esse é o meu desejo para a sua vida e para a minha vida também. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai do céu, eu te agradeço porque a Tua palavra tem princípios tão claros sobre como devemos administrar os Teus recursos. Os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor tem o direito de distribuir os Teus bens segundo a Tua vontade. Nós sabemos que o Senhor não concede a todos a mesma capacidade, os mesmos dons e a mesma habilidade de ganhar dinheiro. Mas nós te pedimos, ó Pai, que a todos nós, o Senhor continue nos orientando através do Teu Santo Espírito, para que possamos observar esses princípios da Tua palavra, no ganhar, no gastar, no contribuir e no guardar o dinheiro. Ajuda-nos, Pai, para que todos que estão aqui, todos os Teus filhos, tenhamos uma vida financeira equilibrada. Não venhamos nos enveredar pelo caminho do endividamento, para que inclusive o nosso testemunho cristão seja um testemunho bonito, um testemunho do Teu poder e da Tua sabedoria em nossa vida. Que possamos viver em paz nesta área de nossa vida, tendo muito ou tendo pouco, que a nossa confiança esteja no Senhor acima de tudo. E concede a cada irmão aqui, cada pessoa que está conosco nesta noite, esta bênção da liberalidade. Concede, Senhor, a bênção de contribuir com alegria e com sabedoria, em nome de Jesus. Amém.